Você já ouviu falar de um homem chamado Emanuel Nala Alta? Provavelmente não, nunca. Você já ouviu falar de um homem chamado Charlie Kirk? Com toda certeza sim, certamente sim. Que tem a ver uma coisa com a outra, o que tem um a ver com o outro. Tem a ver o seguinte, ambos foram assassinados. Charlie Kirk virou uma celebridade mundial, sim, um estalar de dedos. A mídia mundial, as redes sociais o transformaram numa super celebridade depois que foi divulgada a notícia da sua morte, seu assassinato. E o Emanuel Nala Alta, quem era ele afinal? Um ilustre desconhecido. Um ilustre quem? Pois bem, ele era um nigeriano, cristão, pastor evangélico, foi assassinado em julho agora desse ano, 2 meses atrás. Juntamente com ele, um outro homem, nigeriano também, que se converteu do islamismo e se tornou cristão. Eles estavam no culto, aí um grupo extremista islâmico entrou na igreja e disparou e os dois foram mortos. Por que ninguém fala do Emanuel Nala Alta? Porque ele era preto, pobre, africano. Ninguém dá atenção, ninguém está nem aí. O Charlie Kirk, aí virou essa celebridade. Eu não estou aqui de modo algum menosprezando a dor dos familiares do Kirk. Claro que não, de modo algum. Eu já gravei um vídeo aqui no Fé Café esses dias comentando a respeito. Eu não consigo imaginar a dor dos pais dele, que eu imagino que ele os deixou. O Kirk tinha idade para ser meu filho. Não consigo imaginar a dor dos filhos dele. Ele casou muito cedo, apesar de muito jovem. Tinha apenas 31 quando partiu, mas já era casado com filhos. A dor das crianças, a dor da esposa, não estou menosprezando de modo algum. Mas eu estou trazendo aqui essa situação que envolve alguém que virou uma celebridade de um lado e o outro que é um desconhecido. Alguém que estava pregando o Evangelho de Jesus numa situação de risco, porque situações como essa na Nigéria acontecem com muita frequência. A Nigéria é um país que tem uma população grande e a gente pode falar assim, grosso modo, sem preocupação com exatidão matemática, a Nigéria é mais ou menos meio a meio na sua população, metade cristã, metade muçulmana. E esse tipo de ataques, como eu disse, isso lá, lamentavelmente, é muito comum. Mas a mídia não dá destaque, a mídia não divulga, a mídia não fala a esse respeito. Do Kirk, todo mundo fala, mas a gente para pensar, O Emanuel Nala Alta estava anunciando o Evangelho de Jesus. Ele é um mártir da fé cristã. O Charlie Kirk era um ativista político. Tinha um verniz de religião, um verniz de cristianismo, de evangelho, de Bíblia, mas o que ele divulgava não tinha nada a ver com o cristianismo. Divulgava ideias abertamente racistas, que negros viviam melhor no tempo da escravidão lá no país dele do que atualmente. Era crítico do movimento dos direitos civis dos negros, liderado pelo reverendo Martin Luther King Jr., pastor batista nos Estados Unidos, negro, que levantou essa bandeira e foi morto por causa disso. O Kirk era crítico do movimento liderado pelo Luther King Jr., e outras ideias que o Kirk tinha e divulgava abertamente, que tem a ver com uma bandeira política ideológica. A imagem dele está sendo vendida como se ele fosse um mártir da fé cristã, um herói do cristianismo, o que absolutamente não é verdade. O que ele divulgava não era cristianismo, não tinha nada a ver com o Evangelho de Jesus, era uma bandeira política. E divulgaram aí que quem pensa diferente dele é que o matou, o que é uma mentira. Quem está divulgando isso, de duas uma. Ou a pessoa é muito mal informada, ou então é mau caráter. Porque Kirk não, presta atenção no não, advérbio de negação, não foi assassinado por um imigrante latino, hispânico,
ou por um negro, ou não, foi assassinado por um outro americano branco como ele, e que tinha as mesmas convicções políticas que ele tinha. Então, o discurso de apresentá-lo como um mártir da fé cristã, um herói do cristianismo, é uma deturpação muito grande, porque ele divulgava uma bandeira extremista de uma ideologia política e partidária, e não o Evangelho de Jesus. A mensagem dele não divulgava solidariedade, amor ao próximo, perdão, não tinha nada disso naquilo que ele divulgava. A gente lamenta as duas mortes. A morte do Kirk nos Estados Unidos, a gente lamenta, eu lamento muito, sinceramente, lamento a morte do Emanuel na Alá Alta, na Nigéria. A violência não é a solução. Tirar a vida de quem pensa diferente não vai resolver nada, não é a solução de jeito nenhum. O caminho de Jesus Cristo não é o caminho da morte, não é o caminho da destruição, não é o caminho das armas de fogo. Não, não é esse. Jesus disse: quem vive pela espada morrerá. Essa é a mensagem de Jesus, a mensagem do perdão, a mensagem da reconciliação. A mensagem do Evangelho anuncia a graça de Deus, que é o favor que nós não merecemos, e não a destruição de quem pensa diferente de nós. Eu espero que isso que eu estou falando aqui faça algum sentido para você. Se é esse o caso, já vai logo clicando aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, muito obrigado.